Olá, hoje nós vamos continuar falando sobre os direitos das crianças e dos adolescentes. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com a advogada Lorena Vitória. Lorena, muito obrigada pela presença. Como que é previsto em lei a questão do direito das crianças e dos adolescentes? Conjunto de normas brasileiras que foram criadas em 1990 com o fim de proteger a pessoa em desenvolvimento, criar órgãos e procedimentos para garantir essa proteção. Agora, falando de questão da imagem, né? O que é permitido ou não quando se tratando da imagem da criança exposta? Existem alguns cuidados que nós podemos ter e devemos ter quando nós postamos imagens de crianças em redes sociais. Por exemplo, verificar se a foto não revela nenhum detalhe íntimo da rotina da criança, por exemplo, o uniforme da escola, evitar postar o check-in, a localização dos lugares que a criança vai com frequência, escola, clube, igreja, casa de parentes, evitar também postar fotos que exponham o corpo da criança, porque de alguma forma elas podem cair nas mãos de pessoas que comercializam para fins de pornografia infantil. É sempre importante a gente também tomar cuidado e lembrar que a criança é um sujeito de direito. Então, ter bom senso na hora de postar uma foto, postar fotos bacanas, de momentos legais e perguntar para a criança, quando ela já tiver discernimento, se ela quer que aquela foto seja exposta, para isso não criar um constrangimento no futuro. Vamos continuar conversando com a advogada familiar Lorena Vitória. Agora, quais são as questões que estão caracterizadas como cyberbullying? Cyberbullying é toda a agressão moral praticada no ambiente virtual. Ela é mais comum entre adolescentes e em redes sociais. No Brasil, existe uma pesquisa que revela que 1 a cada 10 jovens já foram vítimas de cyberbullying. Qualquer pessoa pode denunciar quando vê aí uma fotografia, uma imagem que não está com autorização, qualquer pessoa pode fazer essa denúncia? Quando alguém perceber que uma fotografia ou uma imagem de uma criança ou adolescente está tendo uso indevido, o primeiro passo é alertar os pais. Sempre o primeiro passo é alertar os pais. Os pais poderão ir até a delegacia mais próxima, lavrar um boletim de ocorrência e, a partir daí, vai ser instaurado um inquérito para saber se aquilo ali configura um crime. Além disso, os pais também poderão ajuizar uma ação para receber uma reparação civil, processar a pessoa que divulgou aquela imagem e receber uma indenização. Quando os agressores forem os próprios pais, a pessoa pode entrar em contato e comunicar essa suspeita ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar vai fazer os levantamentos, as investigações e encaminhar para a delegacia, se for o caso. Nós vemos que hoje a nova geração está muito inserida nesse contexto, YouTube. Nós também vimos esse caso que bombou aí da Bel para Meninas. Quais são as restrições para casos de vídeos? O YouTube tem uma política de conteúdo que é regida por diretrizes que proíbem nudez ou conteúdo sexual, conteúdo violento ou explícito, bullying virtual, também incitação ao ódio, mas é muito comum a gente ver que são postados vídeos com esse tipo de conteúdo e que são mantidos na plataforma. Então, é importante que sempre que alguém perceber que um vídeo tem um conteúdo que fira essa política, comunicar ao YouTube imediatamente, denunciar no próprio site e a equipe vai fazer uma análise e retirar do ar se for o caso. Vamos continuar falando com a advogada familiar Lorena Vitória. Lorena, nesse caso até mesmo do YouTube, o que é considerado ou classificado exploração infantil? Exploração infantil é toda violência que acarreta uma vantagem financeira, geralmente, para um adulto. No caso que se tornou emblemático e trouxe muita repercussão, que foi o caso da Bel para Meninas, existia uma suspeita e indícios de que os pais a submetiam a humilhações, a ofensas, a exposição vexatória e constrangedora em troca de audiência no canal e em troca de rendimentos financeiros. Então, nós não podemos afirmar com certeza se houve essa violência, a gente não tem acesso aos autos nem às provas, mas nós precisamos nos alertar e alertar nossas crianças de que qualquer conteúdo que transmita uma mensagem de violência psicológica, de humilhação, não deve ser endossada. Com relação ao caso da Bel para Meninas, o Conselho Tutelar foi advertido, foi comunicada a suspeita, o Ministério Público já apresentou denúncia contra os pais da Bel e eles voluntariamente retiraram todos os vídeos que apareciam a imagem da filha das redes sociais. Como a lei atua na questão de exploração infantil, né? De que forma, quais são as consequências para a pessoa que faz isso?
No caso, se um pai ou uma mãe pratica exploração infantil, ou seja, qualquer violência que acarrete uma vantagem financeira, esse pai e essa mãe pode perder o poder familiar. O poder familiar é aquilo que me garante poder sobre as decisões da vida do meu filho. Então, a gente precisa ter cuidado, porque se a gente pratica violência contra um filho, eu posso perder o meu direito sobre ele. E essa criança vai ser colocada numa instituição de apoio e depois, se confirmar a extinção do poder familiar, colocada para adoção. Responsável legal por ela. Qual é o poder? A criança sempre precisa ser ouvida nas demandas em que tiver como objeto a vontade dela, a garantia do direito dela. Então, como que a gente faz para garantir que ela não vai ter uma influência da vontade dos pais? Quando é assim, a criança passa por estudos sociais, técnicos e psicológicos. E aí a criança é entrevistada e analisada por profissionais do judiciário, psicólogos, assistentes sociais, que vão analisar o discurso dessa criança, a narrativa, vão ouvi-la, vão observá-la no seu ambiente, tanto familiar quanto em ambiente neutro. É claro que não tem como garantir, mas como a criança já tem um pouquinho de discernimento, já é mais velha, fica mais fácil a gente extrair da criança se aquela é a vontade dela, se ela se sente rebaixada, humilhada, se tem sua autoestima abalada com isso, se houve algum dano moral, alguma violência de fato que aconteceu com ela. Qual que é o momento para os pais procurarem um advogado, procurarem ajuda, ou até mesmo as crianças, né? E qual que é a importância agora de se atentar para essas questões? As crianças devem sempre comunicar aos pais qualquer coisa que aconteça com elas que elas se sintam desconfortáveis. E os pais, é muito importante que eles não duvidem da palavra das crianças. Muitas vezes as crianças deixam de contar as coisas para os pais porque justamente esse desconforto causa uma culpa. E aí os pais vão descobrir só muitos anos mais tarde que elas sofreram um abuso, que elas sofreram uma agressão, uma violência, uma humilhação. Então sempre deve ser considerada e valorizada a palavra da criança, principalmente pelos pais. E se os pais perceberam qualquer indício, levar ao psicólogo, levar ao médico, procurar um advogado e saber qual é o primeiro passo para cuidar daquela criança, deixar com que aquela criança não seja submetida mais a uma situação de violência. Muito obrigada pela entrevista. O Jornal da Sete fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais no @Jornal da Sete. Até mais.